Bom dia, gente. Meu nome é Rafael Cossolino e eu vou introduzir um pouquinho sobre o sistema CRISPR e posteriormente falar um pouco sobre a terapia gênica baseada nesse sistema. Bom, para a gente começar a entender sobre a técnica de CRISPR, a gente tem que voltar à sua origem. O sistema CRISPR, traduzindo para o português, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas, consiste em um loco gênico presente em bactérias e arqueias, o qual é extremamente importante para a manutenção da vida desses indivíduos procariotos, uma vez que possui função de sistema imunológico adaptável. E, para entendermos como esse sistema funciona de fato, é necessário conhecermos sua estrutura. Na imagem abaixo, podemos observar o locus CRISPR, com a região promotora logo no início e mais à frente as sequências repetidoras, as quais são interespaçadas com os espaçadores. Os espaçadores são regiões de extrema importância nesse sistema, uma vez que possuem origem de material genético de agentes invasores, que entraram em contato outrora com esse indivíduo procarioto. Eu vou explicar melhor como que ocorre esse processo de inserção de um novo espaçador no slide à frente. E por fim, ao final do locus, possui uma região codificadora para proteínas Cas, as quais desempenham um papel-chave na clivagem do material genético de agentes invasores, uma vez que são endonucleases. Bom, agora que já introduzimos melhor o aspecto estrutural do locus, podemos entender seu funcionamento. O sistema CRISPR, como sistema imunológico adaptável em bactérias e arqueias, possui 3 subprocessos para imunização. O subprocesso de adaptação, o de produção do CRISPR-RNA e o de ação do complexo Cas mais o CRISPR-RNA. Na imagem ao lado, fica mais fácil entender esse subprocesso. No subprocesso de adaptação, um agente invasor, no caso, um vírus, entra em contato com a célula procariota e despeja seu material genético para o citoplasma. Esse material genético irá compor um novo espaçador no locus CRISPR e, mais tarde, esse locus será transcrito no CRISPR-RNA. O CRISPR-RNA servirá como guia para as proteínas Cas, de modo que apenas materiais genéticos homólogos a esse CRISPR-RNA serão de fato clivados pelas proteínas Cas. Ainda mais tarde, já no processo final, ou seja, no subprocesso de ação do complexo Cas mais CRISPR-RNA, o vírus que entrou em contato com a célula procariota no início promove mais uma vez a inserção de seu material para o interior do citoplasma celular e com isso o complexo Cas mais CRISPR-RNA irá reconhecer essa sequência por homologia e irá promover a destruição desse material genético, caracterizando então uma ação imune contra esse agente infeccioso. Agora que já entendemos o funcionamento do sistema CRISPR em bactérias e arqueias, podemos entender como ocorre a adaptação desse sistema na terapia gênica. Na terapia gênica, em específico, é utilizada a proteína Cas9, a qual vai clivar somente substratos de DNA. Nesse tipo de tratamento, o cientista e pesquisador produz em laboratório um RNA guia, o qual, como o próprio nome já diz, servirá como guia para a proteína Cas9, de modo que, por meio desse RNA guia, pode-se definir qual sequência do DNA será clivada por homologia. Com isso, a terapia gênica nos fornece 2 caminhos gerais para o tratamento de doenças. A edição gênica, a qual pode ser utilizada em correções de doenças causadas por sequências errôneas inseridas em determinado gene. Nesse caso, o complexo Cas9 mais o RNA guia irá promover a quebra em dupla fita de uma região específica do DNA, permitindo a inserção e recombinação homóloga de uma sequência reparadora, deste modo corrigindo a condição patológica. Outro caminho seria o silenciamento gênico, o qual, mais uma vez, o complexo Cas9 mais RNA guia irá agir promovendo a quebra em dupla fita de determinada região do DNA, promovendo a não expressão de determinado gene. Um exemplo extremamente atual da utilização do CRISPR na terapia gênica é o tratamento da anemia falciforme. A anemia falciforme é a doença monogênica mais frequente do mundo,
a qual é causada por uma mutação pontual que promove a troca da base adenina por timina no primeiro exon da beta-globina. Com isso, ocorre a substituição do glutamato por valina na posição 6 da cadeia proteica, formando a hemoglobina S. Com base nisso, a terapia gênica para anemia falciforme funciona da seguinte forma. Primeiramente, as células-tronco hematopoéticas do paciente serão removidas da medula óssea. Em seguida, elas passam por um tratamento com CRISPR que irá promover a reversão das trocas de bases. Com isso, a timina será trocada por adenina, caracterizando a condição normal do gene beta-globina. Após isso, as células em questão serão devolvidas à medula óssea do paciente e a partir daí o paciente irá produzir a hemoglobina normal, caracterizando a correção dessa doença. Meu nome é Gabriel Cossolino e eu vou falar um pouquinho sobre o CRISPR e suas inovações. O CRISPR vai ser uma técnica bastante atual e está em constante desenvolvimento. A cada dia novas aplicações são associadas à técnica, mas vou tentar pontuar aqui as principais delas. Bom, para começar, o primeiro tópico que eu trouxe foi: torna possível a edição do código genético de forma rápida e barata, possibilitando corrigir diversos erros genéticos. Essa técnica apresenta grande estabilidade e permite a edição de pequenas partes do DNA. Essa edição acontece de forma relativamente fácil e rápida. Além disso, quando comparada com outras técnicas, apresenta um custo-benefício bem agradável. Através de seu mecanismo de edição gênica, é possível a correção de diversos erros genéticos, sendo feito de forma estável e pontual, garantindo melhores resultados. Possibilita o bebê projetado. Esse é um tema ainda bastante controverso. Devido à sua alta especificidade e à possibilidade de edições de regiões cada vez menores no genoma, o CRISPR possibilita a correção de diversas doenças hereditárias. Todavia, tal técnica possibilita também a edição de características do embrião, de acordo com o desejo dos pais. Tal possibilidade entra em conflito com diversos conceitos éticos, que serão discutidos mais à frente, e é amplamente refutada pela comunidade científica. Seguindo, possibilita o desenvolvimento de diversas novas terapias para o câncer, HIV e Alzheimer. O CRISPR é visto como uma técnica bastante promissora na cura de diversas doenças, como por exemplo o câncer e a AIDS, doença causada pelo vírus da HIV. No âmbito do câncer, é esperado que através da edição de genes das células do sistema imune, elas sejam capazes de detectar as células cancerígenas e neutralizá-las, impedindo o desenvolvimento do câncer. No caso da AIDS, alguns receptores específicos nas células permitem a entrada do vírus HIV. A edição gênica desses receptores poderia significar a cura do vírus HIV, responsável por matar mais de 35 milhões de pessoas desde sua descoberta em 1981. Próximo tópico. Permite que os cientistas alterem o DNA das células vivas, possibilitando o tratamento de uma doença a nível genético. Estima-se que mais de 6 mil doenças são causadas por mutações genéticas e apenas 5% delas podem ser tratadas, efetivamente tratadas. A distrofia miotônica tipo 1 é um exemplo disso. A DIM1 é uma doença autossômica dominante que pertence ao grupo das doenças causadas por mutações dinâmicas, no qual uma sequência de nucleotídeos se repete sucessivamente. A doença não apresenta um tratamento eficaz, sendo feito através de medicamentos que aliviam a dor e fisioterapia. Através da técnica CRISPR, talvez em um futuro próximo, essa e outras diversas doenças possam ser efetivamente tratadas e talvez, quem sabe, curadas. O próximo tópico é: permite a edição do genoma humano com extrema precisão, que foi isso que eu pontuei em todo esse slide. A técnica ela permite a edição de regiões muito pequenas do genoma, possibilitando deste modo, assim, um resultado mais preciso e seguro, diminuindo eventuais erros. Por isso que ela é uma técnica bem pontual, bem específica. Próximo tópico. A técnica tem sido explorada na engenharia genética para ativar genes, reprimi-los, induzir mutações pontuais e alterar sequências por recombinação homóloga. Através disso, desses N processos que eu citei aqui,
a gente consegue conhecer um pouco mais sobre a função dos genes nas células. Então, através da repressão de um gene, a gente consegue descobrir qual a função desse gene na célula. Tá? Bom, e para finalizar, a gente não pode deixar de falar da agricultura. Na agricultura, permite o aprimoramento de plantas de forma segura e estável, trabalhando com princípios da seleção natural. Bom, atualmente na agricultura é muito comum o uso de plantas transgênicas. Mas que são plantas transgênicas? São plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética. Ainda hoje não há muita clareza sobre os efeitos colaterais do uso de produtos transgênicos, podendo estar relacionado a diversas alergias alimentares e até mesmo câncer. Com o CRISPR, a aprimoração ocorre apenas com genes da mesma espécie, possibilitando a alteração de pequenas sequências gênicas, simulando os efeitos que acontecem naturalmente nos processos de seleção. Deste modo, a produção desse produto se torna mais segura e estável. Em relação aos avanços recentes na edição gênica, o CRISPR-Cas9 pode ser associado no tratamento da doença de amaurose congênita de Leber. Essa doença ela é causada por uma mutação genética no gene CEP290, que transcreve um intron para a sequência de RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, quando ele é processado através de um processo de splicing, esse intron ele é excisado dessa sequência. No entanto, quando ocorre uma mutação genética nesse gene, esse intron ele passa a ficar retido nessa sequência e posteriormente esse RNA mensageiro vai ser traduzido em uma proteína não funcional. Essa proteína, em condições normais, ela possui uma função. Essa proteína ela converte os sinais luminosos que chegam até a retina em sinais elétricos, que são enviados ao sistema nervoso central e interpretados pelo córtex cerebral. Essa disfunção da proteína leva a uma perda de fotorreceptores localizados na retina. Essa perda de fotorreceptores leva a um comprometimento visual e, consequentemente, o paciente passa a apresentar uma cegueira precoce. No caso do CRISPR-Cas9, ele é um procedimento que evidencia bastante e auxilia no tratamento dessa doença. No ano de 2020, pesquisadores conseguiram colocar em prática uma primeira cirurgia utilizando o CRISPR-Cas9 em vivo, através de uma injeção. Essa injeção ela continha numa cânula, através de uma incisão realizada no globo ocular do paciente. Essa cânula no seu interior possuíam micromoléculas capazes de editar o gene desse paciente que estava mutado, capaz de clivar a região da sequência gênica que produz, que gera a mutação. Dessa forma, o processo de splicing, sem essa região de mutação, ele ocorre normalmente, produzindo novamente sequências de RNA que serão traduzidas e posteriormente geram a proteína funcional novamente. Outra aplicação recente do CRISPR-Cas9, nós poderíamos relacionar ele com o Covid-19. Essa doença que é causada por um coronavírus, esse vírus é da família Coronaviridae e da ordem dos nidovirales. Esse vírus, essa família, ela já causou tanto o SARS-CoV lá em 2002 quanto o MERS em 2012. E agora, em 2019, iniciou-se a infecção desse vírus, denominando a doença de Covid-19, também denominada de SARS-CoV-2. A infecção da Covid-19 ela está associada a uma tempestade de citocinas. O que seria essa tempestade de citocinas? Essa tempestade de citocinas elas sensibilizam o sistema imune a produzir células do tipo linfócito T e macrófagos. E assim que essas células começam a ser produzidas, estimulam mais ainda a produção de citocinas, gerando uma tempestade. Essa
hiperprodução, vamos dizer assim, de células imunológicas, ela se torna descontrolada. E essa produção exacerbada pode obstruir as vias aéreas do indivíduo, levando ele a apresentar uma dificuldade de troca gasosa, ou seja, levando o indivíduo cada vez mais a possuir, a apresentar uma síndrome respiratória aguda. Qual é a importância do CRISPR na análise, né, do Covid-19, da doença? A doença ela é relativamente nova, né? Então necessita de novos conhecimentos e, para isso, utiliza-se técnicas específicas que reconhecem estruturas do material genético desse vírus. Por isso, a importância do CRISPR é compreender a replicação do vírus, como esse vírus interage com as células hospedeiras, quais são os processos que ele realiza dentro da célula hospedeira, entre outras importâncias. Alguns pesquisadores já evidenciaram a relação de uma família de proteínas denominada de ciclofilinas. Essas proteínas, elas atuam como chaperonas, ou seja, elas auxiliam o dobramento de proteínas, elas fazem com que as proteínas estejam na sua forma tridimensional da mais adequada possível, para que elas exerçam suas funções. Só que, como nós já havíamos falado no slide anterior, há aquela tempestade de citosinas, ou seja, há uma intensificação de produção celular, e por isso essa proteína ciclofilina, ela estimula a ativação de células imunes, comprometendo ainda mais uma síndrome respiratória. Por quê? Porque essas células em excesso podem obstruir as vias aéreas, levando a uma síndrome respiratória do indivíduo. Os pesquisadores, eles conseguiram nocautear sequências do DNA desse vírus através da técnica de CRISPR-Cas9, removendo, né, clivando essas regiões que transcrevem a proteína ciclofilina e conseguiram estabelecer uma relação entre a transcrição do vírus, entre a replicação do vírus no organismo hospedeiro. E agora, em relação ao Covid-19, nós podemos evidenciar a técnica de CRISPR em relação ao diagnóstico. Além da pesquisa, o diagnóstico também é importante nesse momento. Então, para que podemos evitar novas infecções e, dessa forma, os diagnósticos se tornem cada vez mais específicos. Os diagnósticos atuais, eles são embasados em transcrições reversas e amplificações através de RT-PCRs, entre outros. E esses mecanismos, desses métodos, eles necessitam de uma quantidade de genoma viral necessário para permitir a amplificação. Por quê? Porque se o indivíduo está no início de uma infecção, ele não tem sequências do vírus suficiente para ser amplificadas e, ao mesmo tempo, identificar, né, alguma positividade dessa doença no organismo do indivíduo. Dessa forma, esse tipo de diagnóstico pode aumentar a quantidade de falsos negativos, já que, se em pequenas quantidades de sequências gênicas desse material genético, desse vírus, estiver no paciente, dificulta a identificação de positividade do teste. Por esse motivo, a utilização de CRISPR associado a uma proteína denominada de Cas13 denomina-se um protocolo de Sherlock. Esse CRISPR, né, utilizando essa proteína Cas13, ela forma um complexo juntamente com uma cRNA, e esse complexo vai ser capaz de editar o RNA viral. Dessa forma, a gente consegue determinar a presença do vírus no organismo do indivíduo. De que forma? De 3 passos. Primeiramente, a sequência dos vírus, né, serão amplificadas. Posteriormente,
o complexo Cas13 vai detectar essas sequências e clivar, só que além dessas sequências de alvo, né, de vírus mesmo, de sequências virais do organismo do indivíduo, são adicionados repórteres que serão reconhecidos também pela Cas13, clivados, e ao serem clivados, eles vão emitir uma fluorescência, que é a detecção da positividade do teste. Aqui, de uma forma mais esquemática, né, a gente tem um exemplo, uma imagem que identifica o complexo da proteína Cas13 e dessa forma ela reconhece a sequência viral e cliva essa sequência, além de clivar também sequências dos repórteres, que ao serem clivados, eles emitem a fluorescência e é possível detectar a positividade do teste. Em relação ao teste, ele é bastante específico, barato e rápido. Dessa forma, o que ocorre aqui, na verdade, é uma deposição da amostra em uma das extremidades da fita e a amostra vai sofrer uma espécie de corrida. Se essa amostra interagir na parte mais inferior dessa fita, quer dizer que os repórteres não sofreram clivagem. Isso quer dizer que o indivíduo não possui as sequências do DNA viral, por isso dá um resultado negativo. Por outro lado, se a amostra é depositada na extremidade da fita e ela corre por um caminho um pouco mais longo, ou seja, identificando um segundo risquinho, quer dizer que os repórteres eles foram clivados pelo complexo Cas13 e por isso deu o resultado positivo. Eu sou a Natália Magossi e eu vou falar sobre aspectos éticos da edição do genoma humano. Então, os desenvolvimentos recentes de técnicas de edição do genoma humano têm levado várias preocupações éticas, jurídicas e sociais na comunidade científica mundial e na sociedade em geral, principalmente com o surgimento da técnica conhecida como CRISPR e o seu potencial revolucionário de edição do genoma não apenas de plantas e animais, mas também de interferência planejada nos fatores genéticos da reprodução humana. Há duas formas de estabelecer a aceitabilidade ou não dessas técnicas. Uma delas é julgar a partir de um padrão moral, tal como ele é encontrado nos discursos sobre direitos humanos que fundam na dignidade inalienável do ser humano. A outra é usar um cálculo de possíveis consequências, então sobre benefícios ou malefícios de certos cursos de ação. Uma questão ética importante na pesquisa é que os benefícios devem ser maiores que os riscos, e os especialistas propõem que seja dada uma maior atenção aos riscos, pois podem danificar os seres humanos ou o meio ambiente. Das opiniões analisadas nos artigos lidos, vale advertir uma oposição majoritária que sustenta a impossibilidade da terapia gênica com fundamentos que vão desde a conservação do genoma não manipulado até a proteção de gerações futuras. Os principais argumentos em oposição à edição gênica na linha germinal são os riscos para o indivíduo, já que naturalmente a aplicação de qualquer técnica acarreta riscos e os efeitos negativos a médio e longo prazo são inevitáveis. Outro argumento é que afeta a sacralidade do genoma. Então, para quem defende esse argumento, o genoma humano é sagrado e não é violável, não pode ser usado como um objeto de manipulação. E um outro argumento é um risco de uma nova eugenia. O Comitê de Editorial do livro, editado pelas Academias de Ciência e de Medicina dos Estados Unidos em 2017, publicou um set de critérios com os quais a edição gênica na linha germinal poderia ser aceita, que é a ausência de alternativas razoáveis, restrição para a prevenção de uma doença grave, restrições para editar gene que convincentemente tenham demonstrado causar ou predispor de maneira marcante a padecer uma doença grave, ou disponibilidade de informação clínica sobre os riscos e possíveis benefícios sobre a saúde desses procedimentos. Uma observação interessante a ser feita nesse ponto é que
o diretor nacional da inteligência dos Estados Unidos publicou na avaliação de ameaça global divulgada em 2016 que a edição do genoma humano está entre uma das 6 ameaças listadas na seção sobre armas de destruição em massa. Portanto, o uso de técnicas de melhoramento do genoma humano levará, se não forem reguladas de forma justa, levará a um aprofundamento das desigualdades individuais e sociais, não apenas entre países que permitirem tais técnicas e os que eventualmente não permitirão, mas também internamente entre eles. O desafio torna-se ainda maior se levarmos em conta que vivemos em sociedades pluralistas com divergências significativas sobre várias questões morais, incluindo sobre justiça. Então, se forem adotadas essas técnicas para fins terapêuticos, tanto reprodutivos quanto de terapia gênica, políticas públicas claras e um sistema de saúde universal serão condições para evitar um agravamento da desigualdade social existente. Como a Nath já disse, existe um documento de 2017 que fala sobre o uso de células germinativas para a edição gênica e tenta restringir e controlar esse uso, justamente por não saber quais os efeitos que podem provocar. Entretanto, esse documento ele tem uma ampla interpretação e não foi suficiente para impedir que isso acontecesse. Então, em 2018, em um evento internacional sobre edição genética no genoma humano, um cientista chinês anunciou a edição de genes em 2 meninas gêmeas. O que aconteceu foi que, segundo ele, ele usou a CRISPR para editar o gene CCR5 para que essas meninas fossem resistente ao HIV. Ele usou como pretexto que o pai dessas meninas era soropositivo, então em condições normais ele nunca poderia ter filho. Entretanto, essas meninas elas foram concebidas por inseminação artificial e eram embriões saudáveis, não era necessário o uso dessa técnica. Uma técnica que não sabe quais efeitos a longo prazo. Algo que se critica muito sobre esse trabalho dele é que não há publicações científicas sobre essa edição. Então não se sabe o que realmente foi feito e como foi feito. Na verdade, tem gente que suspeita até se realmente isso aconteceu. Tudo que se sabe é basicamente pelo vídeo que tem no canal dele no YouTube, que eu deixei o link aqui para quem quiser saber mais. Além disso, já se sabe, a China divulgou que existem outros casais que passaram por isso. Existem 6 casais que passaram por isso. Então, pode ser que não são só essas 2 meninas. Existem mais bebês que passaram por isso. Então, por ser algo ilegal, proposto lá naquele documento de 2017, a China julgou no final de 2019 esse cientista e mais 2 assistentes e eles foram condenados e presos pelo governo chinês. A China alegou que houve ilegalidade para a manipulação gênica dessas células germinativas com fins reprodutivos. Só que esse feito abalou totalmente a comunidade científica. Houve muita repercussão sobre o uso dessa técnica, o uso descontrolado dessa técnica e sem supervisão. Que é realmente algo preocupante, porque não se sabe quais os efeitos que podem ter. Então, houve a criação da Comissão Internacional do Uso Clínico da Edição do Genoma, de edição do genoma humano na linha germinal. Ele é composto por representantes de 10 nações e era para ser foi feito, na verdade, 3 reuniões em 2019 e em 2020
eles publicaram, na verdade, eles vão publicar um documento que tem protocolos, métodos, tudo que deve ser feito quando se pensa em usar essa técnica em células germinativas. Então, esse documento ele é feito a partir dos seguintes objetivos, que é identificar questões científicas, sociais e éticas, identificar protocolos apropriados e validação pré-clínica para considerar possíveis efeitos colaterais a longo prazo, identificar maneiras de avaliar o equilíbrio entre os benefícios e danos potenciais, elaborar protocolos para obter consentimento dos pacientes, aprovação ética e para satisfazer autoridades regulatórias, identificar e avaliar possíveis mecanismos para o monitoramento a longo prazo. Então, esse documento vai ser feito levando em conta tudo isso e nos dirá como deve ser feito. Além dessa comissão, também foi criada uma comissão de supervisão, justamente para que isso seja o mais correto. Tem outras informações nesse link, porque é claro que eu resumi muito o que isso é, e aí se alguém tiver mais interesse pode acessar. Além disso, além dos problemas éticos, a gente tem também uma questão de fake news, né? A terapia gênica geralmente é bastante alvo de fake news. Eu trouxe um que eu acho bem interessante, que é a criação de um super mosquito. Esse super mosquito, na verdade, seria um mosquito transgênico de Aedes aegypti. Então, na verdade, usou-se a técnica CRISPR para editar o genoma de mosquitos machos desse mosquito, promovendo um gene letal. Então, quando esse macho se reproduz, ele faz com que a fêmea e a linhagem não sobrevivam. A fêmea é o vetor da dengue, da chikungunya e da zika. Então, ele faz com que diminua essa população, além de não fazer com que não gere mais mosquitos. Foi feito testes na cidade de Juazeiro e Jacobina. Esses mosquitos eles foram desenvolvidos por uma pesquisadora da USP, juntamente com uma empresa farmacêutica local. E os estudos foram muito bons. Eles reduziram cerca de 90% da população de mosquitos. Então, isso significa que se tem menos mosquitos, tem menos vetores e, consequentemente, menos casos de doenças, como a dengue, a chikungunya e a zika. Então, na verdade, não é um super mosquito. Ele ajuda só a diminuir a população de mosquitos. Então, algo que tem que se levar em conta para o cientista que usa a técnica CRISPR e que também usa outras técnicas é como transformar essa informação de uma terapia gênica algo que seja acessível para a população. Como que a população entende isso? Bom, gente, portanto, o CRISPR é uma técnica revolucionária que necessitou de ferramentas tão complexas quanto as informações por ele fornecidas. Entretanto, gera um grande debate mundial acerca das questões éticas, jurídicas e sociais. Esse foi o nosso trabalho. Obrigado e bom estudo.